Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre a compra do Eurobic pelo Abanca. 4 anos se passaram desde a divulgação do Luanda Leaks, a investigação jornalística que revelou esquemas financeiros e práticas de corrupção que envolveu, entre outras figuras, Isabel dos Santos. Por via do Santoro e da Fini Santoro, a empresária angolana controlava 42,5% do banco português Eurobic. No entanto, as ações de Isabel dos Santos estavam sujeitas ao arresto preventivo judicial devido aos processos em Portugal e Angola. Depois da luz verde de todos os supervisores, o banco espanhol Abanca conseguiu finalmente concluir a aquisição do Eurobic. Isabel dos Santos deixa de ser acionista de um banco em Portugal, depois de em 2017 ter perdido a posição no BPI. O Abanca alega ser o 7º maior banco português por ativos. Para falar deste tema, convidamos o jornalista da secção de Economia do Expresso, Diogo Cavaleiro. Diogo, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá, obrigado eu. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir Isabel dos Santos numa entrevista a uma rádio angolana, pouco depois de saber que estava acusada de 11 crimes. É uma farsa, é uma fachada e é uma perseguição política. Isto é parte de uma campanha política. Não há dúvida que o presidente João Lourenço quer um terceiro mandato e que vai fazer tudo para o terceiro mandato. E que parte desta acusação de crimes que ele faz agora é para lhe dar votos de popularidade, né? Porque ele acredita que este combate à corrupção deve lhe dar votos de popularidade. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Diogo, voltando ao tema da aquisição do Eurobic pelo Abanca, o que é que motivou esta compra pelo Banco Espanhol? Bem, o Abanca há vários anos que quer expandir a sua presença em Portugal. O grupo, que tem sede na Galiza, já tinha crescido em 2018 com a compra da unidade de retalho do Deutsche Bank e foi sempre abrindo a porta a novas aquisições, ao mesmo tempo que ia fazendo também compras em Espanha e ia continuando a olhar para Portugal, porque lhe interessa muito também ganhar escala e fomentar também as relações de negócios, sobretudo entre empresas, Portugal-Espanha, e tendo em conta também que a Galiza tem bastantes relações comerciais com o norte de Portugal e, portanto, aproveitar esse mercado. E isto ao mesmo tempo que foi ganhando também terreno em Espanha, entrando em regiões onde não estava com estas aquisições que tem feito. Relembro que o Abanca, entre outros, comprou o banco que a Caixa Geral de Depósitos tinha em Espanha e que o novo banco, portanto o BOES também tinha, o banco que tinha em Espanha. Portanto, tem vindo aqui a ser há uma vontade de crescimento do Abanca que se viu depois também logo em 2020, portanto depois do Luanda Leaks, quando o Luanda Leaks rebenta no início de 2020, Isabel dos Santos é praticamente empurrada pelo Banco de Portugal para sair da instituição financeira e logo no início a Abanca posiciona-se como o principal comprador, portanto há mais de 4 anos. Na altura as negociações não correram bem, soube-se que o preço não havia propriamente acordo entre o preço, sendo depois havia também as questões legais judiciais que também estavam a dificultar. Portanto, acho que esta compra, a motivação da compra é muito por um ganho de escala e de entrada em mercados complementares para o Abanca, que tem sido essa a sua postura ao longo da última década na Península Ibérica. Este processo da compra do Eurobic pela Abanca foi um bocadinho demorado. O que é que fez com que os supervisores demorassem tanto tempo a dar luz verde a esta compra? Como eu estava a dizer, desde 2020 que isto está a ser negociado. Entretanto, o negócio caiu no verão de 2020, um pouco antes, porque havia dúvidas sobre o preço e também havia questões judiciais, porque quando se dá o Luanda Leaks, obviamente que há investigação judicial e depois ao longo dos anos foi-se
a Justiça foi decretando, em resposta também a pedidos do Ministério Público angolano, foi decretando arrestos de bens atribuíveis a Isabel dos Santos, como as participações em empresas, desde logo as participações, as duas empresas através das quais Isabel dos Santos controlava 42,5% do Aeróbic. Portanto, esta questão obrigava a uma negociação também judicial. Houve muitos bens, isto não é novo, aconteceu isso, por exemplo, no Grupo Espírito Santo, porque há muitas questões, muitos bens que estavam arrestados à guarda de processos de crime, portanto, para que os processos estão lá, que é para vir poder apagar, a virem servir para reembolsar alguma coisa. E, portanto, é preciso garantir, ou então para garantir que não há apropriação de verbas indevidamente. E o que tem de acontecer na lógica de uma decisão judicial de arresto é que, mesmo que o bem não esteja lá, pelo menos tentar o dinheiro que corresponde a esse bem. E neste caso havia essa preocupação das autoridades judiciais também de garantir que não havia apropriação por parte da investidora angolana de dinheiro relativo a um bem que ela não podia, que lhe estava vedado naquela altura, até ao fim das investigações judiciais. E portanto essa foi uma das razões. Depois, entretanto, o Banco Central Europeu foi acompanhando ao longo destes anos. Estas negociações foram acontecendo. Voltando atrás, depois desse travão em 2020, a verdade é que o Aeróbic esteve sempre no mercado, porque não podia continuar a ter uma acionista, a principal acionista, com Isabel dos Santos na ótica do Banco de Portugal e do BCE. Portanto, a venda esteve sempre em cima da mesa. E portanto os supervisores foram sempre acompanhando muito perto este negócio para que ele conseguisse ser cumprido com sucesso, e por isso acabou por demorar também algum tempo. Falando agora do caso nacional, o que é que esta mudança pode trazer para Portugal? Na prática muda um pouco a classificação, ou pelo menos traz aqui mais um médio banco para Portugal. Na verdade, o Aeróbic já era. O Aeróbic tinha herdado a rede do BPN. Herdado, não tinha comprado a rede do BPN, portanto já tinha uma dimensão. Portanto, agora ganha aqui um tamanho um pouco maior. Aliás, como dizias no início, eles alegam que são agora o 7º maior banco por ativo. A verdade é que há sempre várias formas de olhar para os vários rankings. Quer dizer, se formos olhar para balcões, o maior banco é o Crédito Agrícola. Se formos olhar para ativos, já é a Caixa. Portanto, obviamente que temos sempre, e depois há sempre, é o maior banco no mercado nacional ou no seu todo, nas várias unidades que tem. Portanto, obviamente que há sempre formas de olhar para os rankings de forma diferente. Agora, o que é facto é que temos aqui uma pequena fusão, porque a banca já cá estava presente com uma sucursal. Portanto, vai haver uma junção das operações, e isto acontece numa altura em que, num enquadramento em que temos a União Bancária na zona euro, portanto continua-se sempre a apontar para a necessidade de consolidação no setor bancário, em que em Espanha continua a correr a compra do Sabadell pelo BBVA, portanto que ainda não sabe se vai ser bem sucedido ou não, mas é um processo que continua a correr. Portanto, isto tudo num enquadramento de mexidas no setor. Mesmo em Portugal nós temos um novo banco, sabemos que vai ser vai ter de passar por uma mexida acionista, porque a Lone Star, que é a maior acionista, quer vender. O BCP está a viver agora uma nova fase acionista, depois da Fosun, os chineses da Fosun terem reduzido a sua participação de 30% para 20%, portanto há agora um novo equilíbrio em que tem praticamente a mesma posição acionista da Sonangol, que são 20% de cada um. Portanto, há coisas a mudar na banca portuguesa. Não sabemos ainda de que forma é que se vão concretizar. E este pode ser visto como um primeiro passo de várias mexidas. Mas os clientes do Aeróbic vão sentir alguma diferença? Podem sempre sentir alguma diferença, tendo em conta que os preços praticados pelo Abanca não serão exatamente os mesmos praticados pelo Aeróbic. Portanto, há um trabalho que
se pode fazer, que é ir olhar para os pressários, por exemplo, ou ver quais é que são os custos imputados, as comissões que são imputadas pelo banca, e compará-las com o Eurobic e perceber se o banco vai ou não ganhar, ou se os clientes podem ou não ganhar com isso. Obviamente que é uma leitura um bocado simplista, porque não sabemos se vai haver mexidas ou não depois nos preços. Agora, o que vai haver já é mudanças de marca, portanto sabemos que o Abanca anunciou que vai passar a ser a Eurobic a banca numa fase de transição até ao próximo ano. Depois o Eurobic haverá de cair e a banca passará a ser a marca agregadora de toda a operação, mas este fim de semana já estarão a fazer alterações de marca nos cartões, que vão começar também a fazê-lo nos cartões para essa marca de transição. Portanto, os clientes na prática vão já ver alguma mudança nisto, mas a verdade é que também o Abanca não passa a ser um dos grandes bancos do setor bancário nacional. Continua a ser um banco médio, mas que ganha bastante mais presença do que aquela que tinha até hoje, e muito mais do que aquela que o Eurobic tinha. Aliás, só um ponto, nem o Abanca nem o Eurobic estavam presentes em todos os distritos até agora, e com esta união passam a estar presentes em todos os distritos, mesmo que em algum deles do interior seja só um balcão, mas não tinham sequer nenhum, não havia, um deles pelo menos não estava lá, portanto é sempre uma mudança com significado. Certo, tu no início já disseste as razões que levaram o Abanca a querer comprar este banco português, mas na prática que vantagens é que saem daqui? Bem, há uma parte de complementaridade de negócio que é sempre importante olhar quando se trata de fusões. Quais é que são as áreas de negócio em que determinado banco é bom e quais é aquelas em que pode entrar. Por exemplo, o Abanca acha que quer muito, que consegue ganhar muito crédito em empresas, portanto muito parte de negócios nesta operação, e além disso ganha, como há pouco disse, escala. O Abanca já mostrou nos últimos anos que é muito preocupado com a escala, que quer muito ter maior presença. Não sabemos agora se esta compra será um ponto final ou não, se será a última. Não tem sido assim, tem feito muitas compras na Península Ibérica. É óbvio que eles querem assumir como banco ibérico, e em Espanha há bancos muito maiores que o Abanca. É um mercado que tem muitos grandes bancos, portanto obviamente que Portugal é um mercado que lhes permite crescer e ganhar alguma dimensão que em Espanha possa começar a estar vedado, porque muitos pequenos bancos também já foram, e médios já foram também comprados, inclusive pela Abanca também. Portanto também a margem de crescimento só do lado de lá também já é diminuta. Portanto agora olha também para Portugal, e uma das vantagens é essa questão da escala e outra é a complementaridade. E para o Eurobic, quais são as vantagens? Bem, libertar-se de uma situação que era insustentável. Há 4 anos que se sabia que os acionistas do Eurobic estavam de saída. A Isabel dos Santos era a principal acionista, mas havia outros sócios da investidora angolana, aliás, sócios com quem tinha também tem outro banco em Angola, que é o BIC Angola. Portanto, para o Eurobic isto foi uma forma de tentar, uma forma de tentar deixar para trás todos os problemas causados pelo Luanda Leaks. Os casos do Luanda Leaks também destaparam muitos problemas de controlo interno do banco na questão do branqueamento de capitais, que são as regras que impedem que haja lavagem de dinheiro, ou seja, a entrada de dinheiro de origem ilícita de atividades criminosas no sistema financeiro. Portanto, havia fragilidades nesse ponto. O Banco de Portugal abriu processos e chegou a condenações por conta dessas fragilidades. Aliás, o Expresso foi escrevendo sobre essas fragilidades também, sobre elas serem detectadas. Era uma preocupação. Esse trabalho teve de ser todo feito, e estava a ser todo feito sem novo investimento dos acionistas, porque os acionistas não tinham interesse em fazer injeções de capital ou de forçar o banco, quando o caminho podia ser terem de vender o banco, como era o que estava em cima da mesa. Porque é muito importante para uma instituição financeira, nomeadamente agora com as questões de cibersegurança, de inovação, fazerem muitos investimentos, e muitas vezes os investimentos têm de ser feitos com a ajuda de acionistas, porque os bancos podem não conseguir ter capacidade interna para fazê-los sozinhos.
E no caso do Eurobic o banco estava a navegar à vista, até encontrar um acionista de relevo. E depois, obviamente, que isto traz sempre... É óbvio que um banco com uma situação instável na sua posse de capital, quem é o dono do banco, isso obviamente tem implicações depois no negócio, nos trabalhadores, tudo, mexe em tudo. Portanto, ninguém gosta de incerteza. Há aquelas histórias dos mercados, odeiam as palavras incertezas, e não são só os mercados, né? Os próprios trabalhadores também não gostam. Isto é, há trabalhadores que estão há mais de 4 anos num banco que sabem que vai ter de mudar de mãos. Portanto, isto obviamente que traz pelo menos um ponto final de uma história e o início de escrever, o início da escrita de outra. O Banco de Portugal tinha também, inclusive, alargado o prazo para o cumprimento dos requisitos MREL. Achas que vão conseguir cumpri-los? Era uma imposição, ou seja, explicando o que é o MREL. A União Europeia foi sempre criando regras para tentar colmatar todos os problemas que foram sendo detectados na banca ao longo dos anos. E o MREL é uma forma de proteger as instituições financeiras com base em investidores que estejam à sua volta, ou seja, que os financiem para não ter de ir aos contribuintes. O objetivo final é diminuir a fatura que é sempre imposta, ou que era sempre imposta aos contribuintes em casos de dificuldades de banca. Portanto, é um pouco as instituições irem fazendo emissões de dívida, portanto, investidores financiando a instituição, que são obviamente com títulos de maior risco, portanto, com custos maiores para o banco, mas é uma forma de se proteger. Se em situações de dificuldade, aqueles títulos são dos primeiros a serem perdidos, ou seja, são absorvidos de forma a compensar eventuais perdas em situações de dificuldade. E os bancos tiveram de ir construindo estas camadas, e o Eurobic foi contando com, tendo aquilo que eu estava a dizer, que os supervisores foram acompanhando muito esta transação. O Eurobic foi sempre beneficiando de adiamentos das datas nas quais tinha de cumprir estas regras que impõem que o banco faça uma emissão de dívida, ou várias, que é ir pedir o dinheiro ao investidor. Nenhum investidor vai aceitar um preço decente para receber um preço decente com um banco completamente em que tem uma estrutura acionista frágil. Portanto, obviamente que foi preciso esperar até haver uma estrutura acionista estável para conseguir fazer a emissão e para que possa beneficiar, por exemplo, do rating atribuído ao grupo onde está integrado. Por exemplo, agora o Eurobic está no Abanca, portanto, muito do risco pode ser transmitido pelo novo acionista e beneficiar do rating do acionista para fazer esta emissão. Mas foi um trajeto que o Banco de Portugal foi sempre acompanhando. E obviamente nestas emissões, às vezes, os acionistas podem ficar com podem ser os acionistas do banco, podem assumir-se como os investidores que ficam com aqueles títulos. Não sei se não faço ideia se será essa a opção ou não. Sei é que agora o banco tem mais condições para fazer esta emissão do que tinha até aqui. Diogo, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Chave na Mão, da autoria de Rita Neves. No último episódio esteve à conversa com Fernando Santos, especialista na área da habitação, e Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. Falaram sobre os aumentos dos preços na construção de casas. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins, muito obrigada, e a si obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.